Olá, boa tarde. Nós vamos começar uma live hoje, a live com a Daniela Cordeiro, hoje mudando de horário, 16 horas. Vou convidar a Dani aqui para a gente começar essa nossa conversa sobre o Setembro Amarelo, sobre o cérebro e sobre tudo que pode impactar, né, nesse momento. Esse ano era o ano que a BNCC deveria ser implantada nas escolas do ponto de vista presencial. Contudo, com a pandemia do Covid-19 e a quarentena, o isolamento social, a BNCC não teve como ser implantada do ponto de vista presencial nas escolas, então a BNCC acabou por ser deixada para esse final de semestre, se as escolas voltarem, ou para o início de 2021 com sua implantação, né? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Hoje, 30 de setembro, o Setembro Amarelo termina e nós vamos começar o Outubro Rosa. Mas a gente não podia deixar o Setembro Amarelo passar em branco, né? Então a Dani já chegou, nós vamos conversar com ela sobre isso. A Dani está entrando, atenção, senhoras e senhores, está chegando a especialista em neurociências. Ei, Ei, Dani! ei, Paulo, tá joia? Como é que Graças a você está, Deus. Dani? Tudo em paz. Com esse calorão, tudo em paz. Bonita camisa nova, Você gostei. viu aí, Setembro Amarelo fechando, né? Ficou muito bonito, ficou imponente. Ah, que bom. Então, estamos construindo aos poucos esse momento da educação é o alvo. Com certeza. Dani, me conta, Setembro Amarelo, calor, laranjado, o que nós vamos fazer, Dani? Uai, né? Bem mineiro, né? Acho que conscientizar a vida, né, Paulo? Que esse calor forte também tem muito a ver com essas questões de desmatamento, tem a ver com esses desequilíbrios que as pessoas causaram, né? Que isso tudo é uma consequência de ações. Então, eu acho que esse Setembro Amarelo vem para a gente refletir muitas coisas, né? Refletir resiliência mais do que nunca, refletir o momento que a gente vive, né? E valorizar principalmente a vida, esse bem tão precioso que nós temos. É, Dani, me fala, BNCC, Setembro Amarelo e Neurociência, tema difícil, né? Mas eu estava dizendo antes de você entrar que esse ano era o ano de implantação da Base Nacional Comum Curricular. Isso não Sim. dá mais, né, Dani? A gente tem que ser realista. Não dá nem para avaliar com 3 meses se a base vai começar a ser implantada ou não. Nós vamos ter que ter outras precauções de acolhido. O que você pensa sobre isso, Dani? A BNCC ela é importantíssima, né, Paulo? A gente teve, inclusive, que implementar já algumas coisas, principalmente do socioemocional, nessa pandemia, de uma maneira online, mas não a maneira correta. À volta às aulas, a gente está percebendo aí umas novas síndromes. Então, o cérebro está com medo de voltar, que chama síndrome da reentrada. Né? Os psicólogos, principalmente para os adolescentes. Então, o cérebro, na verdade, ele entrou novamente numa zona de conforto. Ele sabe que ele tem a aula online, ele sabe o que vai acontecer. Então, uma nova rotina está por vir e existe um medo dessa nova rotina. O cérebro tem sempre preocupações, né? Não sair da zona de conforto. Onde eu estou é o melhor cômodo da minha casa. Então, a minha preocupação hoje é muito com os adolescentes, principalmente, por conta dessa reentrada da volta às aulas. Existe um medo de algo invisível, né, que a gente não vê, o vírus. Existe um medo, será que realmente vão estar limpando? Como é que vão ser esses protocolos? Vão esperar a vacina? E muitas pessoas falam assim, né, Paulo? Já está no final do ano, vão esperar então o ano acabar
para que a gente possa voltar ano que vem de uma maneira mais reerguida. Então, existe uma preocupação enquanto isso. O momento agora não é saber se o aluno aprendeu os conteúdos curriculares. É o momento da acolhida, né? É o momento da gente acolher a dor desse garoto, dessa garota que está retornando ao espaço, a dor desse professor também. A gente tem equipes que têm receio dessa volta, né? Tem alguns que conseguem comentar isso, né, externando, outros já ficam mais cabreiros. Então, esse retorno ele tem que ser muito cuidado, né? Muito cultivado, preocupando muito com esse. Aí vem a base nos ensinando. Né? Eu falo que todo mundo tem que estudar aí a parte da socioemocional da BNCC, junto aí com a neurociências, para saber como que vai ser. Né? E sempre, né, com Setembro Amarelo aí de pano de fundo, valorizando essa vida, né, esse bem maior que nós temos. Isso. Ô Dani, Setembro Amarelo é um alerta para essa depressão que os jovens andam cultivando. Alguns parece que cresceu o índice de autolesão. E o autoextermínio é uma coisa que nem sempre a gente tem as informações totais, né? Mas é preciso fazer com que as adolescentes, as infâncias, comecem a ganhar mais segurança, né? Porque tudo está tão inseguro e aí fica um clima de incerteza. O professor Dalto, lá do Rio Grande do Sul, ele acaba de dizer que já voltaram. Sim. Fim desse mês, o Estado retorna no presencial. O retorno é pelo afeto, ou seja, é o momento de cuidar dessa garotada, né, dessas crianças, desses adolescentes. Obrigado, Dalton, pela participação. Esse afeto ele é importante. O que a gente tem muitas vezes, né, Paulo, são pessoas querendo voltar com tanta ansiedade e querendo já saber se o menino aprendeu todas as funções da matemática, né? Primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, modular, sei lá quais mais. Não é momento disso, né? É o momento dessa acolhida e voltar com cautela, voltar com cuidado. Aqui a gente tem discutido muito, né? O estado de Minas com a prefeitura está tendo algumas divergências. Então, e esse medo gerado, ele amplia, né, na sociedade. Por que será que um volta, o outro não volta? E aí a gente escuta. Eu falo que todo mundo tem razão e ninguém tem razão, bem mineiro em cima do muro. Mas a gente tem que sim pensar nessa questão desses nossos adolescentes, as nossas crianças, que infelizmente esse índice, né, desse cutting, ele tem aumentado. A questão dessa violência deles é muito grande. Uma forma que eu falo de violência que a gente está tendo é no fato deles não abrirem as câmeras para os professores. Isso é uma violência até para nós, né? E eles não conseguem entender o quanto que é importante para nós, professores, vermos a carinha deles ali ao vivo, não uma foto. Né? Essa integração, né? Essa conversa que a gente tem na sala de aula presencial, no virtual ela não acontece. Vários memes saíram circulando, né? Fulano, você tá aí? Fala comigo, né? Por favor, dá um sinal de vida. Pelo amor de Deus, nem que seja de fumaça, né? Com tanta queimada por aí. Exato. Né? E muitas vezes o aluno fica ali escondido atrás da câmera, no seu... Aí vem o conforto do cérebro. O cérebro não quer se estressar. E ele não quer se expor. O adolescente fica preocupado se está no quarto, se a cama vai parecer bagunçada. Aí o colega vai reparar, porque eles reparam tudo. Né? Tudo. Você muda de lugar, você entra na sala, o aluno fala na hora: ué, professora, você mudou de lugar hoje? Que lugar da sua casa que você está? Isso acontece. Então, e ele está ali, né, de tela fechada. Então, essa interação, essa volta, ela tem que ser feita com esse cuidado grandioso, né? É como se fosse uma festa de retorno, com todos os protocolos, com todas as distâncias,
com todas as máscaras possíveis, mas tem que ser carinhoso, tem que ser afetuoso, né? Tem que ser caloroso, igual está o dia de hoje, para que eles consigam voltar e ter segurança. Um cérebro inseguro, ele não fica naquele local. Ele vai tentar o quê? Fugir. Por isso que eu Sim. estava lendo essa síndrome, só finalizando para te passar a palavra, da reentrada. Pode falar. Então, síndrome da reentrada me fez pensar na competência número 1 da base. 1 e 2. A 1 é conhecimento, né? Ouvir falar não é conhecer, né, Dani? Todo mundo está ouvindo Exatamente. falar do Covid, mas usa a máscara lá no meio, alguns deixam ela pendurada numa orelha só, coloca no olho, né? Muita gente está assim, usando a máscara como acha que deve ser. Bom, ponto final, né? Pensamento científico, crítico e criativo, não é? Isso é BNCC e isso pode ajudar no Setembro Amarelo. Quer dizer, a sua vida é importante, né? O autoconhecimento, que também está lá na competência na 8. Então, assim, parece que a BNCC combina com Setembro Amarelo e combina muito com neurociências, né? Não é à toa que ela foi feita em alicerces, né, Paulo, nessas macrocompetências. Ela combina principalmente com a importância do ser humano. Eu acho que ela quer resgatar essa essência dessa singularidade de cada um de nós, respeitando cada dom que nós temos, né? Saindo daquela forma, né, daquela grade, saindo da forma assim, curricular, conteudista e muitas vezes maçante. Acho que quando foi montada, e aí sim, a minha percepção, foi visto muito isso. O quanto os jovens estavam sofrendo por serem massacrados por um acúmulo de conhecimento que não estava fazendo um sentido. Porque se o conhecimento não tem sentido, para que eu vou aprender? Aí vem a neurociência. A base, ela mostra que o conteúdo é importante, sim, mas através das metodologias ativas, através de colocar em prática o saber. E não simplesmente um tanto de livro, um tanto de fórmula que não faz sentido, às vezes, mais algum. A gente, às vezes, encontra pessoas do século passado que decoraram as fórmulas através de músicas e sabem até hoje. Para quê? Vai aplicar aonde? O que você vai fazer com isso? Né? Nada. Só sabe que aquilo existiu e era importante naquele momento. Eu vejo muito a base vindo para alicerçar uma coisa mais, um ensinamento mais sólido, um ensinamento significante. A gente falava muito no início do século XXI, né, de significados e significâncias. E agora a gente fala de habilidades e competências. Nada mais é do que ver sentido naquilo que se aprende. É muito triste quando a gente escuta um aluno falando assim: estou aprendendo isso para quê? Se isso é importante na minha vida, para quê? E quando a gente escuta uma coisa tipo assim, Dani, porque também muita gente mistura as crenças de maneira errada. Por exemplo, Deus está punindo a humanidade. Você é cientista, é bióloga, é neurocientista, mas também é cristã, né? Será que Deus é tão mal assim que ele pune, né? Porque tem gente que está com o cérebro assim um tanto quanto fanático. É o apocalipse, é o fim do mundo, o vírus é invisível, ele está pegando a gente, né? E as crianças que escutam isso, e alguns jovens, né? Que têm pais, avós, pessoas que moram na casa, que têm esse tipo de crença, isso é bom ou ruim? Né? Porque acaba o sentido de vida acaba se perdendo, né? Desse ponto eu acho ruim, porque tudo que é extremo faz mal, né? Eu tenho que entender o motivo. E se eu me fecho que Deus está punindo, né, que isso é um castigo divino,
eu vou ter um fortalecimento de crença e vou passar isso de geração em geração. Né? E aí você cria um pânico, inclusive, né, de não sair da rua, eu não vou fazer nada. Né? Eu conheço um adolescente de 15 anos que desde março ele não saía de casa. Ele foi sair de casa semana passada, quase que assim, obrigado pela família. Porque precisava também ver gente, porque dentro de um apartamento você vê só o núcleo, né, comum. O que acontece? Não existe, eu penso, né, dessa forma, não existe castigo divino, são consequências de escolhas. A gente, enquanto bióloga, a gente sabia que iria acontecer algo de acordo com o desmatamento ou a destruição do meio ambiente. Há uma preocupação muito grande em relação à Amazônia, né? Não somente a questão dos minérios que tem por lá, não é nesse sentido. O problema é que a Amazônia é um bioma já adulto, né? Ele já tem um tempo, um ecossistema todo fechadinho. As coisas ali acontecem e existe uma ordem. Se eu faço um desequilíbrio ecológico ali, eu vou desequilibrar todo um processo de seres vivos. E aí tem uma discussão excelente no mundo da biologia, que vírus, ser vivo ou não ser vivo, eis a questão. Né? Tem um grupo que defende que ele é ser vivo, tem um grupo que defende que ele não é ser vivo. A questão é que você tendo um desequilíbrio grande, você vai ter novos vírus, você vai ter novas bactérias e provavelmente novas patologias. Então, o mundo científico sabia que um dia iria acontecer algo, não nessa magnitude, lógico, mas que algo diferente iria acontecer, novas doenças iriam surgir. Apressar a ciência é outro problema. Né? Eu quero isso para ontem. O apressado come cru, né? Uma das frases bem mineiras que a gente tem. Então, é cautela. Né? E também outra coisa, não é porque o vírus, que vai surgir a vacina, que eu acredito que ela vai surgir sim, que o vírus vai desaparecer. Ele vai continuar circulando, assim como a gente tem vários outros vírus que circulam no nosso meio, mas nós somos imunes a ele. Então, hábitos, né, primordiais, lavar as mãos, né, ter essa higiene corporal, é o princípio básico para não se adoecer. Né? A gente sabe que para algumas pessoas é um vírus muito forte, para outras pessoas é um vírus um pouco mais fraco. Estuda-se a questão do tipo sanguíneo, se tem relação ou não. Né? A questão da alimentação, se tem relação ou não. Ou seja, muitos estudos já estão publicados e são bem interessantes. Mas cautela e cuidado nunca mataram ninguém. Pelo contrário. A minha preocupação muito é nesse sentido, né, Paulo? Reabre-se e eu tenho medo dessa abertura de porteira muito grande. A volta Sim. às aulas... Não... Oi, pode falar. Desculpa. Não, mas pode terminar. A volta às aulas... É uma grande preocupação exatamente por isso, né? Porque a gente tem crianças assintomáticas e adolescentes também. E me diga, olha, porque quando a gente fala, tipo, castigo divino, fanatismo, deixa um pouco a ciência de lado. Essa é uma crise de repertório cultural, não é, Dani? Que repertório cultural é a terceira competência geral da base. Quando a pessoa tem pouco repertório, ela atribui as coisas ao sobrenatural. Sim. E, na verdade, tem coisas que acontecem que é lei de causa e efeito, né? Se você desmata, não é? Qual é o efeito disso? Vai mudar o clima, a fauna e a flora vão sofrer, não é? Nem precisa ser um grande cientista para saber isso. Mas doença não vem assim do nada, porque um fator divino. O ser humano tem uma base muito profunda de responsabilidade aí, não tem? Tem, porque aí a gente pode até ver, Deepak Chopra que traz muito isso, que é a questão da pseudociência, né?
E aí, junto com fake news, junto com crença, vira um bom mexidão. E quando a pessoa ela crê naquilo e ela tem uma certeza, você não consegue convencê-la do contrário, não. Você pode falar, você pode mostrar, como diz o outro, você pode desenhar, mas a crença dela fala mais alta. E aí vem a questão do respeito. Eu tenho que respeitar essas pessoas e não deixá-las à margem. A pessoa não quer saber, problema é dela. Não é isso. Aí vem a questão muito da bioética. É respeitar o que o outro diz, é respeitar aquela crença, aquele costume e trazer a informação que muitas vezes ela desconhece, né? Um dos grandes problemas hoje é aonde está a informação sem uma influência por trás, né? Então, esse é um grande dilema que nós temos. Aonde está uma informação mais filtrada, né? Uma informação mais límpida e não com algumas turbulências. Você entendeu, né, Paulo? Olha só, o professor Dalto do Rio Grande do Sul, os parceiro, né, que até hoje não me falou nada da Lua, vou pegar ele. Também tem uma histeria coletiva das influências das mídias, por exemplo, os temas de crença limitante, né? A gente respeita, mas aceitar nem sempre. Por quê? O discurso religioso, né? Alguns até que curavam tudo e agora não conseguem, porque é um fenômeno. Então, assim, respeito à crença é fundamental. O Brasil é um país laico. Nós temos um problema de Sincretismo, né? nós temos um problema de comunicação, que é a quarta competência da BNCC. Comunicar para divulgar o Setembro Amarelo, comunicar para divulgar a BNCC, comunicar para tentar ajudar as pessoas a entenderem o seu cérebro, as suas manias, talvez as suas síndromes, né? As suas Esses lives que eu necessidades, estou fazendo na Primavera da Educação, eu estou aprendendo muito. O que é descalculia, o que é, como é que é a altas dislexia, hoje é habilidades, altas habilidades, hoje é TDAH, às 20 eu horas, vi. estou assim, esperando. Então, é isso. Como que a gente faz? A comunicação deve ser filtrada, não deve? Os pais, os professores, os orientadores, coordenadores, devem ajudar o jovem e a criança a filtrar, porque é muita fake news. Às vezes você pode fazer até projetos, né, de comunicação. Até o Juan colocando, gente, eu vou lançar aqui uma matéria e vocês vão descobrir se ela é verdadeira ou não. Como se fosse estudos de caso. Eu acho que o aluno aprende muito com estudos de caso. Então, aí ele vai saber o que é uma fake news, qual que é a consequência daquela fake news, né? Por que a gente realmente tem que combater. Né? Eu lembro que a gente, pequenos anos atrás, quando eu estava no colégio, a gente pegava os jornais que a gente tinha em mãos e comparava a mesma notícia, mas como que cada jornal tinha uma maneira de informar. Infelizmente, a mídia hoje ela foca em um determinado assunto e parece que só tem aquele assunto e mais nada está acontecendo no mundo. Então, saber filtrar a informação, né, tentar diminuir essa ânsia que as pessoas estão, trazer uma tranquilidade, que tudo realmente passa, mas tudo tem que ser dosado. Igual hoje eu vi uma frase que você postou que eu gostei muito. Eu não vou saber falá-la de cor, mas a essência eu sei, né? De tanto dar água para a planta, até isso ela morreu. Né? Ou seja, você às vezes está dando demais, está oferecendo demais, mas aquilo está sufocando. E o inverso também acontece. Né? Se você der de menos, de repente, mais nesse calorão, não olha mais a planta, ela vai entrar em sofrimento, é um ser vivo e vai morrer. Então, dosar este equilíbrio, né?
da questão desse respeito e como eu vou falar. Porque a comunicação, né, Paulo, lembrando até de uma das nossas lives, quando ela não é bem colocada, ela pode se tornar violenta. E aí eu agrido o outro. Né? Então, qual que é a informação que você me trouxe? Ah, eu ouvi tal informação. Em qual fonte você viu isso? Ah, eu vi em tal fonte. Essa fonte, será que é uma fonte confiável? É igual quando a gente pedia, né, trabalho para os meninos. Olha, gente, vocês podem pesquisar em vários sites. Os sites confiáveis são esses e esses. Esses aqui vocês passam longe. Né? Então, trabalhar essas informações. Cabe sim aos adultos, aos pais, aos responsáveis, saber o que a criança deve absorver. Porque ouvir, ela vai ouvir, mas como absorver, né? Principalmente se você tem pessoas próximas que tiveram ou têm o coronavírus e pessoas que faleceram pelo coronavírus. O discurso delas é outro, né? É uma coisa mais inflamada, né? Mais doída. Isso tem a ver com cultura digital, né? A pessoa fica na frente da internet o dia todo. A cultura digital é o pilar, é a competência 5 da base. Vou te dar uma notícia, eu demorei para acreditar. Você falou da live de comunicação não violenta, né? Sim. Então, eu estava no Instagram, de repente entra uma pessoa norte-americana, o nome dela é Rebeca. Ela está numa base militar no Afeganistão. Ela falou que viu a nossa live. Gente, que chique! Com legenda. Ela viu a nossa live lá no canal do YouTube, com legenda. Meu E ela Deus! mandou parabéns. Ela mandou parabéns. O nome dela é Rebeca. Ai, Eu não que vou máximo! não vou falar o sobrenome, não. Mas assim, ela é uma oficial, ela trabalha no escritório do Exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Eu pensei assim, poxa, eu nunca achei que eu ia chegar no Afeganistão. Vou até falar com a Dani isso, porque Pensei isso no aqui Brasil tem agora. pouca gente entrando, aí entra alguém do Afeganistão, assim, norte-americano. Ela falou que tem uma filha de 9 anos e que a live ajudou muito. Olha que legal. Isso Né? faz a A filha dela gente. chama Julia. Oh, gente, se ela assistir essa live, um grande abraço, tanto para ela quanto para a Não é filha. A gente legal? Ela fica falou, muito feliz. eu tô acompanhando e tô gostando muito. Olha que legal, né? Não, Eu fiquei muito feliz. e é uma coisa, né, Paulo? Olha só que legal isso que você traz. Quem escuta, né, fala assim, nossa, mas é uma coisa tão pequena, mas para nós é algo tão grandioso. Né? Quando a gente pode Nós estamos imaginar servindo, né? quando que eu vou imaginar que palavras nossas vão ajudar algumas pessoas em locais tão distantes que aí eu venho, se não fosse a pandemia, essas pessoas não teriam acesso a essas informações, que a gente não estaria fazendo lives, a gente estaria fazendo palestras em loco. Bem restritas, né? Exato. Ela Então, até. Porque em inglês, né? Lu é moon, né? Parece que é sim, assim, sim. né? É Ela isso. falou como é que converte em dólar para entrar no moon. Eu não estava entendendo absolutamente nada, entendeu? Aí, mas a cultura digital tem esse poder. E o poder do serviço, né, Dani? Muitas vezes o jovem pensa em autoextermínio, autolesão, porque ele não faz um trabalho voluntário, não tem assim um grupo de jovens lá na sua igreja se ele participar, talvez o escoteiro, o Rotary, entrar para um grupo de amigos que ele possa, né, Dani, fazer alguma coisa para a comunidade. Se sentir útil naquilo que eu estou fazendo. É a necessidade de todo ser humano. Se sentir útil em alguma coisa, né? Então é muito triste quando a gente escuta um adolescente falando assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não vou dar em nada, né? Essa escuta na adolescência, ela é muito forte. Porque vem de uma autoestima baixa, né, carregada. Eu falo que é aquele menino que carrega um tanto de corrente, a gente tem que sair arrancando essas correntes. A pessoa tem que se sentir útil. Então, o trabalho voluntário é uma das melhores coisas do planeta.
que eu vou fazer o bem. O pessoal acha muito assim, vou fazer um trabalho voluntário que eu vou ajudar aquele grupo. Na verdade, você que está se ajudando. O retorno que a gente tem em ser voluntário, só sendo para entender, né? O tanto que é diferente, o tanto que causa um bem-estar. E o cérebro, ele interpreta assim, preciso manter vivo, eu preciso acreditar na humanidade. Lógico que eu estou assim, até filosofando, né, se me Mas é permite, bom. mas é nesse sentido, né, de me sentir alguém, né, nesse meio. Por isso que o adolescente, ele quer fazer parte de quê? Do grupo. Ele tem essa necessidade. E eu fazer parte de um grupo, mas que eu estou levando ajuda ao outro, seja levando cesta básica, seja cantando, né, tocando violão e cantando, seja indo visitar doentes, asilos. O importante é mover-se, doando máscaras, enfim. Eu preciso ser útil. Vivemos em sociedade e não somos ermitões. A gente precisa desse aconchego, a gente precisa dessa conexão, né? Então é muito bacana também quando a gente vê grupos de adolescentes e falando assim, nossa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer campanha do agasalho, vamos fazer campanha de doação de pote para leite materno, que eu nem sabia que tem que ser tampa de plástico, não pode ser tampa de metal e tem que ser vidro. Isso eu aprendi com uma aluna. Então, quando você vê um grupo de adolescentes que está movido a isso, ou então simplesmente assim, vamos naquela escola da periferia levar música para eles, porque às vezes quem tem mais, né, para poder, a questão de oração de São Francisco, não no intuito de chegar lá com o celular XYZ e eu tenho, você não tem. E essa troca de experiência, essa troca de realidade, ela é fundamental para o cérebro perceber o quanto que ele não vive sozinho, o quanto que ele não é egoísta e quanto que ele precisa viver em sociedade. Quando ele Ô, cai Dani, nesse... e isso na BNCC chama projeto de vida, né? Exato. Não, tudo está na BNCC, Paulo. Nós hoje vamos É, encaixar e tudo. você, e você falou de São Francisco, eu me deu vontade de rir, porque eu estou com o meu computador aqui na minha frente. Dia 4 é a festa de São Francisco. Dia Domingo. 4. Aí Isso. eu cliquei para conferir, porque nós vamos fazer uma live domingo com um teólogo, né, sobre Francisco. Ontem com a Annelise a gente falou isso na live também. E aí, na hora que você falou São Francisco, eu estava aqui clicando para conferir a data. Aí, as conexões existem, mas por quê? Quando você tem um projeto de vida comum com as pessoas, hoje eu estava meditando, e a pessoa que eu medito além do Donizete chama Raíssa Zocal. Ela é brasileira, está morando na Austrália. E ela estava falando da importância da conexão das ideias, né? Então, eu estou te vendo falar aí sobre BNCC, setembro e neurociência, e é o seu capítulo, né, no nosso livro Projeto de Vida, que você nem sabe ainda, mas Ai, gente, Paulo é ótimo. aí a importância da gente argumentar. Então é para junho, viu, Dani? Dá tempo. Ainda bem que a live fica gravada, que as ideias já estão todas aí é só estruturar. Uma argumentação. Dani, o jovem, para argumentar nesse período, porque, olha, o vovô está reclamando da aposentadoria, né? Eu estou falando aqui de uma exceção, tá? Não vou falar que é todo mundo, mas tem uma grande maioria fazendo isso. Tem a mídia falando, vovô reclamando, papai, porque o salário foi cortado. Isso gera um clima de tensão na cabeça da criança, do jovem. E como é que fica o cérebro? Ele vai dar alguma rateada, Paulo. O que vai acontecer? Ele está vivendo em um momento de muito estresse, muita ansiedade. Então, a adrenalina está lá no alto e ele tem que ter alguma válvula de escape. Por isso que é importante essa questão que você comentou da meditação ou de uma atividade física
Ele precisa ter um momento para ele poder fazer algo que ele realmente gosta e que ele possa extravasar essa energia. Principalmente aí, de novo, os adolescentes que estão com os hormônios borbulhando no organismo. Se essa criança, né, esse adolescente, esse jovem não consegue extravasar, esse cérebro vai literalmente gritar, né? Ele vai pedir socorro. E aí você tem os dois extremos. Ou vai realmente extravasar com agressões verbais, ou até mesmo os famosos murros na parede, bateção de porta, ou ele vai se fechar completamente e começa a se automutilar. Então, os dois extremos, eles são perigosos, os dois extremos são preocupantes. Ou ainda, o que vai para o mundo aí de bebida, de droga, porque ele precisa colocar isso para fora. Ele está com uma necessidade que não está sendo atendida. A harmonia nesse momento, bem utópica, ela é necessária, ela se faz necessária, né? Se andar com o cachorro te desestressa, em vez de você andar 5, 10 minutos, anda 20, anda 30. Né? Eu gosto vou arranjar um negócio para dar um soco em casa, né? Aquelas negócio de pugilista. De boxe. Arranja um trem bem mineiro. Daquele precisa extravasar, vai pular polichinelo. Nessa pandemia, muitas pessoas começaram a pular corda. Foi um boom aí de vendas para pular corda, uma forma de extravasar. Ou vai ler um bom livro, mas não é livro que distrai a sua cabeça. Ou uma boa série para distrair, um bom filme. Né? Nada que vai te deixar mais tenso. Porque eu estou já nervoso, estou ansioso com essa situação. O pai nervoso, nesse exemplo que você deu, porque o salário foi cortado ou perdeu o salário. O avô aí reclamando da aposentadoria, que às vezes ele está até bancando essa outra casa aí também. Né? Ninguém podendo sair direito, todo mundo os mascarados. Se ele for assistir um filme de terror de suspense, o cérebro vai ficar ainda em estado de alerta. Então vai assistir uma comédia, né, para poder extravasar, para poder rir. Vai assistir algo que vai desanuviar, né, desestressar. E é importante ter esse momento. Eu gosto, por exemplo, de tomar um banho para eu poder ficar relaxado. Toma um banho mais assim, consciente, não precisa ficar horas também, não, que a gente tem que economizar. Na conta de água, né, Dani? Não, você tem que pensar. Né? Mas pensa, né? Faz assim com um sabonete de aromas, a gente tem vários aromas aí que realmente auxiliam essa limpeza, né? Isso é importante para poder trazer leveza, né, Paulo? Porque está tudo muito pesado. Trazer mais peso é, inclusive, mais fácil, né? É mais fácil jogar uma pedrinha na mochila do outro do que eu tirar essa pedrinha. Dani, autocuidado e autoconhecimento. Muita gente tem aquela coisa de falar que ir ao psiquiatra, chegou, está deprimido, aí ir ao psiquiatra não dá porque eu não sou doido. Dani, isso é verdade? Você que é neurocientista. Se a pessoa não está bem, ela não tem que ir. Ela tem que falar, ela tem que colocar para fora. Né? Eu não me sinto bem com o psiquiatra, porque tem muito isso ainda, né? Que o psiquiatra vai me dar remédio. Que tocou o telefone. Procura um terapeuta, procura um mentor, procura um coach. Novas metas, olhar só para o futuro é outro profissional. Mas o importante é você ter alguém para compartilhar. E por que é importante o profissional e não alguém da família? O profissional, ele vai ser imparcial. Ele não está vivendo as mesmas dores e o momento que você está. É outra pessoa, é uma pessoa de fora vendo o panorama. Se você compartilha com um amigo ou com uma pessoa de casa, ela tem ali já a opinião dela formada sobre algumas situações. Né? E às vezes, em vez de te tranquilizar, vai pôr mais lenha na fogueira.
Então, esse autocuidado, se eu não estou bem, eu não consigo fazer o bem para mais ninguém. Né? Então, voltando pela milésima vez, a questão do avião. Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro em você. Não é à toa. Né? A questão é exatamente do quê? Quando eu estou bem, eu consigo ajudar o outro, eu consigo ajudar, sendo aí cristã, né? O meu irmão. Isso, porque se eu entro em desespero, eu vou fazer uma confusão, meter os pés pelas mãos, e aí eu não consigo ajudar ninguém. Então é essencial esse autocuidado, é essencial esse autoconhecimento, né? E até mesmo para descobrir que aquela determinada situação pode ser um gatilho para aquelas pessoas que têm depressão, né? Ou um gatilho para aquelas pessoas que têm ansiedade. E quando ela consegue perceber isso, ela consegue já a trabalhar e a ressignificar momentos que vêm acontecendo na vida. De novo, a BNCC brilhando aí, né, Paulo? E tem uma palavra que virou agora senso comum. Eu não quero falar a palavra modinha, não, mas parece ser empatia e Ah, cooperação. e resiliência, eu vou pôr mais uma aí na sua lista. Resiliência também. Mas é importante, não é, Dani? No Setembro Amarelo, empatia, cooperação e resiliência é tudo. São Não é palavras senso comum, é ciência. são palavras fundamentais, na verdade, para qualquer ser humano. A pessoa ela não nasce empática, ela se torna empática. A pessoa ela não nasce resiliente, ela se torna resiliente com a quantidade de tombos que ela vai levando aí a vida fora. E eu tenho que cooperar porque eu sou um ser de sociedade, eu sou um ser social biologicamente falando. O que às vezes eu fico assustada é que essas palavras caem de uma maneira como se fossem muito comuns. Né? Isso é porque a pessoa tem empatia. Empatia é novidade. Não, não é. Né? E não é só vestir ou calçar, né, as sandálias do outro. É calçar as sandálias do outro e andar com elas várias léguas, de preferência. Para você poder entender como que o outro pensa. Porque as pessoas têm um comportamento de acordo com aquilo que elas vivenciaram. A gente é fruto de escolhas o tempo inteiro. Né? Então, a BNCC ela traz muito isso, da questão da empatia, a questão da cooperação e a questão da resiliência, porque para uma pessoa se tornar um adulto de sucesso, que para mim as pessoas de sucesso são aquelas que têm uma boa autoestima, aquelas que conseguem vencer na vida, não precisam ter no estrelato, não. Elas precisam desses fatores, porque vão ganhar portada na cara, vão ganhar vários nãos, aí eu preciso de resiliência. Né? Eu vou até, às vezes, cobrar algo de alguém, mas eu percebo que aquela pessoa naquele momento não está bem por algum motivo, eu tenho que ter empatia, eu tenho que entender. Esse momento mesmo que a gente viveu de pandemia, quantas pessoas, né, nós do cérebro analógico, tivemos que virar a chave e transformá-la um pouquinho aí no digital, saber trabalhar com ferramentas que jamais imaginaríamos trabalhar. Eu tenho professores que falavam abertamente, não, eu já tenho X anos, não vou nunca entrar numa rede social, não vou trabalhar com computador. O computador para mim é só para lançar presença e conteúdo e olhe lá. E agora é tudo, né? O computador virou tudo. Tanto é que quando estraga, a gente liga para o técnico quase que imediatamente, ó, pelo amor de Deus, arruma para ontem. Temos que tomar cuidado para não se tornarmos também viciados nas tecnologias. Né? Porque aí é outro fator que compromete o cérebro. O cérebro com excesso de tela, excesso dessa luminosidade, excesso de informação, ele absorve menos conhecimento. E acaba demorando mais para aprender. E me diga, Dani, responsabilidade e cidadania. Divulgar a campanha Setembro Amarelo, divulgar a BNCC, estudar
as neurociências. Isso é uma forma de contribuir para que a sociedade fique melhor. Essa semana eu fiquei assustado com a fala de uma determinada autoridade do país dizendo que quem não tem nada para fazer se torna professor. Eu me senti, Ofendido. eu me senti extremamente assustado. Eu preferia dizer isso, para não falar outras palavras. É, mas nós professores nós estamos desdobrando nesse período e por causa da responsabilidade da cidadania. Como fazer que o jovem abra sua mente, né, entrar na mente do jovem, né, eles falam assim, quero entrar na mente dele quando está jogando no computador, né, para que eles assumam, sobretudo nesse ano que tem eleição para prefeito, vereadores, a responsabilidade e a cidadania. Infelizmente, a gente não pratica muito a questão da cidadania, né? É uma coisa, parece que é só de 2 em 2 anos quando tem as eleições, né? Sejam elas de prefeituras, de governo, de presidenciais. Então, o que eu percebo é o seguinte: é trabalhar não somente essas campanhas, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Mas trabalhar a consciência crítica, né? E principalmente, eu acho que a sala de aula ela tem que reaprender as pessoas qual que é o papel de cada um nessa sociedade. O que esse deputado faz, o que o vereador faz, o que o prefeito faz, qual que é a responsabilidade de cada poder e como que a gente pode depois cobrar isso naquele governante que você está colocando aí. E eu li foi um post esses dias que para mim foi perfeito. Se não me engano, eu cheguei a compartilhá-lo no Face. Nós não paramos de trabalhar, né? Porque às vezes fala assim, a professora não quer voltar a trabalhar. Para ele está muito bom ficar em casa. Né? Quem não conhece a educação julga-se dessa maneira. Hora nenhuma paramos de trabalhar. Pelo contrário, estamos trabalhando triplicado. Né? A gente não tem mais um horário. Eu cheguei no colégio às 7 horas. Eu chego no colégio na hora que eu acordo, ligo o computador, né? E saio do colégio na hora que eu desligo o computador e vou dormir. Né? Não tem mais aquele horário, né, de cronos na minha vida. Então, trabalhar essa questão desse respeito com um profissional que é o alicerce de uma sociedade. Eu acho que isso tem que ser resgatado. Porque se você hoje é de qualquer profissão, seja ela qual for, você passou nas mãos de um professor, né? Todos nós passamos. E alguns se encantaram tanto com os professores que tiveram, que eu brinco que nós tornamos professores por conta da admiração aos mestres. E ser subjugado, Paulo, é doído. Você foi muito educado e polido, né? É uma ofensa muito grande para gente. Né? Eu fico às vezes vendo o pessoal do EJA, como que é o respeito deles com o professor? Eu fico assim babando, eu fico admirada. O senhor professor, né? O senhor poderia fazer isso. É algo que a gente não vê isso mais, que foi se perdendo. Né? Então, acho que trabalhar muito a questão desse respeito, nós nos respeitarmos enquanto colegas, a gente também já conversou isso uma vez, né? Quando o meu colega entra, Sim. deixa o terreno bem fértil para ele. Nós não estamos disputando, nós estamos construindo. E a partir do momento que eu consigo construir essa relação, eu consigo ter essa questão da cidadania, eu consigo ter essa questão desse respeito, que é Que é metodologias ativas. Então,
Quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo É isso. serviço. E até no Eu que Afeganistão, acho que tá, agradeço. Pois é, menino, nunca imaginei. Atravessamos o Atlântico. tá louca. Mas muito obrigado. E hoje à noite, 20 horas, tem TDAH, sei lá, nem sei como fala. Vou Ah, eu vou aprender. aprender muito. Muito Então obrigada tá. mais uma vez, viu? Gratidão Gratidão e sempre. alegria. Um Projeto de abraço vida, grande. aguarde. Isso mesmo. Tá joia, eu já entendi. Obrigada. Valeu, Tchau. Dani. Tudo bom. Com Deus. Amém. Tchau, você também.